dados e algoritmos. E aí nós temos duas partes que são relevantes a gente tratar. A primeira questão é o que são estruturas de dados. Então, a estrutura de dados é um modo particular, uma forma... O professor ficou mudo de novo aí. Alguém mutou. Mas, enfim, eu posso mutar o microfone de alguém, alguém pode mutar o meu microfone, né? Então, assim, a gente não está trabalhando com privilégios, mas então espero que a gente tenha uma sala comportada, certo? Senão a gente vai trabalhar com os privilégios, né? Bem, em ciência da computação, a estrutura de dados é um modo particular de armazenamento e organização de dados, de modo que eu possa usar de forma eficiente. A gente vai ver que, a depender do problema que eu tenha para resolver, eu posso resolver um problema muito mais fácil se eu organizar os dados no computador de uma certa determinada forma. Então, por exemplo, tem estruturas de dados como filas, pilhas, árvores, listas encadeadas, e que para determinado tipo de problema, você usar uma pilha é muito mais eficiente do que usar uma fila, do que usar um vetor. Então, nós vamos falar um pouco das estruturas, nós vamos mostrar exemplos que utilizem aquelas estruturas, e nós vamos ver que tem estruturas que são muito eficientes para determinados contextos de uso, certo? Então, isso é uma das coisas que a gente vai fazer na disciplina. Por que isso? Porque no mundo real, vocês vão se deparar com problemas em que vocês vão ver, poxa, se eu usar determinada forma de guardar os dados, de organizar os dados, eu vou resolver esse problema de uma forma muito mais rápida do que uma outra forma qualquer. Então, isso é uma coisa que a gente vai trabalhar na disciplina. Então, eu vou ter diferentes tipos de estruturas de dados, e algumas são altamente especializadas. Por exemplo, tem um negócio que a gente não vai falar muito, né? A gente vai falar assim, razoavelmente en passant, né? Que é chamadas árvores B, ou B-trees, que elas são particularmente indicadas quando a gente implementa bases de dados. Então, você pegar um banco de dados como Oracle, MySQL, SQL Server, Postgre, você vai tipicamente ver que na implementação desses bancos de dados são usados estruturas de dados como, por exemplo, árvores binárias, que elas fazem árvores B, um tipo de árvore não árvore binária em si, mas um tipo de árvore chamado de árvore B, ou B-tree, que ela é especialmente interessante para esse tipo de aplicação, certo? Se você for estudar o problema de chamadas recursivas do contexto do sistema operacional, vocês vão ver que é muito utilizado pilhas e por aí vai. E por que a gente estuda estrutura de dados e algoritmos? Estrutura de dados e algoritmos são temas fundamentais da ciência da computação. Os algoritmos manipulam os dados. Os dados estão organizados e dispostos de forma corrente numa estrutura de dados, e a organização dos métodos para manipular essa estrutura, que vai conferir uma singularidade, vai fazer com que uma fila seja diferente de uma pilha, que seja diferente de uma árvore. A forma como cada um é manipulado é diferente, certo? E a gente vai ter dados homogêneos e heterogêneos. Vocês já viram alguns dessas estruturas. Vocês viram vetores e matrizes, que são estruturas de dados homogêneas. Mas vocês também devem ter visto registros ou structs, onde você tem lá uma estrutura tipo aluno, que eu vou ter lá um campo nome, que é um char de 50 posições. Eu posso ter lá, por exemplo, uma idade, que é um int. Eu posso ter mais alguns outros dados. Então, tem um conjunto de dados ali que não necessariamente os campos que você tem para cada aluno, os campos são de tipos diferentes, não necessariamente são do mesmo tipo. Isso a gente chama de estrutura de dados heterogêneas. Escolher qual é o tipo de estrutura de dados
pode tornar a solução de um problema complicado uma solução bastante trivial. A gente vai explorar um pouco disso, né? Então, a gente vai falar sobre vetores e matrizes, vamos falar sobre que é o que vocês já viram inicialmente, sobre structs, que vocês já viram também lá em lógica de programação, né? Isso aí no começo, né? Mas a gente também vai falar muito sobre os algoritmos. Como é que os algoritmos são concebidos, como é que eles manipulam as estruturas. A gente vai falar particularmente sobre a escolha de um algoritmo em relação ao outro. A gente vai analisar como o algoritmo resolve mais efetivamente, de forma mais eficiente um problema do que o outro algoritmo, certo? Vocês já ouviram aquela expressão, né? Existe 1000 maneiras de se fazer Nestona. Então você tem maneiras de resolver, você tem 1000 maneiras de resolver um problema. Se eu passar um problema para vocês... Não é do meu tempo, não, professor. Oi? Isso Se não eu é do meu passar um tempo, problema não. para vocês, uma também prova, diz assim, olha, resolva tal problema, tipo, ordene um vetor. Eu tenho a certeza que dificilmente vocês vão todos propor a mesma forma de ordenar um vetor, né? Só que no curso a gente vai ver umas 5 formas de ordenar vetor, né? É um problema que eu uso muito como comparação, porque a gente não tem uma forma mais eficiente, a gente tem formas melhores que outras. Se eu estiver olhando um determinado aspecto do problema de ordenação, mas não tem uma bala de prata, não tem um algoritmo de ordenação que seja melhor em todos os aspectos, né? Então isso é muito bom para a gente entender como é que a gente compara soluções para resolver o mesmo problema, certo? E isso vai ser um pouco do que a gente vai se ocupar aí no começo do curso, né? Um pouco de entender essa questão dos algoritmos e depois, mais aprofundadamente, a gente vai se voltar às diferentes estruturas de dados, certo? Então, eu acho que para um overview do que esperar na disciplina, acho que isso está ok, né? E a gente continua isso na próxima aula.